Graça e paz, queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu não pude recusar o convite do pastor Felipe, amigo nosso, né? E como ele disse, de longos anos. Então a gente fica muito feliz mesmo, pastor. E vocês, a Íbica mora no meu coração, né? Não posso, é a minha igreja, eu sempre digo, e vou sempre dizer isso, né? E já vão fazendo 11 anos que estamos ali em Piracicaba. Piracicaba me conquistou. Hoje eu posso dizer assim que sou um piracicabano. Não tenho ainda o sotaque piracicabano, porque o sotaque lá é um dialeto, costumo dizer que é um dialeto. Eu tenho uma brincadeira no Face, né? Alguns meses atrás, aí teve uma brincadeira no Face, dizendo assim que a pessoa dizia que morava em tal lugar, mas não comia tal coisa, morava em tal lugar, mas não tinha ido não sei aonde. Não sei se vocês lembram dessa brincadeira, né? E alguém colocou lá no Face assim, pessoa diz que é de Piracicaba, mas não fala o sotaque piracicabano. Falei, eu sou desse, que sou daqui. Obrigado. Muito obrigado. E nós estamos lá, assim, trabalhando. Nossa igreja é uma igreja em célula, a gente pode dizer hoje que a nossa igreja está em células. Não é fácil, mas a gente tem colhido frutos. E sempre vai ter, eu sempre costumo dizer o seguinte, que todos os dias vão ter convites para você desistir. Todos os dias vai haver esses convites dizendo assim, desista. Mas é lindo você ver assim as células se multiplicando, as pessoas chegando e você perdendo o controle. Eu sou pastor de uma igreja que no início de tudo, quando eu cheguei nessa igreja, as pessoas lá gostavam de ter o controle da igreja. E quando eu fui para lá, a gente tinha essa ideia de ter o controle da igreja, né? O pastor eu disse da outra vez que eu estive aqui, o pastor é o posto Ipiranga, né? Tudo é o pastor. E é tão gostoso quando você olha para a igreja, passado esses 10 anos, e você olha para a igreja e você consegue perceber que você não tem mais o controle da igreja. É tão gostoso isso. Para alguns pastores isso poderia ser assim um pouco desconfortável, né? Porque, puxa vida, parece que agora eu não sou mais o referencial, parece que eu não sou tão importante. Porque, na verdade, eu estou aqui, mas tem coisas acontecendo lá, na comunidade, tem coisas acontecendo lá. E eu não estou lá, e nem procuro, sento com a minha liderança, converso com a minha liderança, eles sabem exatamente o que tem que ser feito, e fazem. E a gente perde o controle, e vai chegando gente, alguém que... Sabe aquele negócio de pastor, do gabinete ficar cheio, porque é só o pastor que resolve os problemas? Hoje eu não tenho nem gabinete mais. Primeiro porque a nossa estrutura lá é uma estrutura que ela está assim, para a glória de Deus, ela está assim pequena para a gente. Eu tinha uma biblioteca que era uma coisa assim fantástica, porque eu não igual o pastor Felipe, né? O pastor Felipe, ele é fora da curva, com a biblioteca dele. Mas eu tinha algo assim que era muito gostoso, eu gostava muito, aquele negócio ali era o meu xodó, aquela biblioteca. Eu ia para lá e ficava lá, e era tão gostoso ali. E era meu gabinete. Um dia chegaram para mim lá, tem uma Cinda é uma abençoada, acho que a Cássia lembra da época do berçário da Íbica, que a Cinda ajudou nesse negócio, acho que a Cássia lembra. A Cinda é apaixonada por essas coisas. E ela chegou lá, e lá na igreja está agora uma safra, sabe, de multiplicação de bebê. Eu falei, pessoal, nós precisamos multiplicar. E eles levaram a sério, queridos. O que está parecendo de mulher grávida? Ela falou, não, gente, não é assim. E assim ainda pegou e chegou com o ministério lá, a coordenação do ministério infantil. E chegou, pastor, a gente precisa de um berçário. Eu falei, realmente, mas vamos orar, queridos.
A gente precisa de um local. Não, Deus já revelou o local para a gente. Falei, mas o Senhor falou mesmo? E aonde Ele falou? Falou lá no gabinete. Falei, legal, pode usar lá. Falei, não, nós vamos usar literalmente. Queridos, derrubaram a minha biblioteca, acabou com a minha biblioteca, eu não tenho mais aquilo lá. Doei os livros. Tinha muitos livros lá, pastor. Doei. Aquilo dá uma dor no coração, né? Assim, ainda pegava, e esse aqui? Eu falava, esse não. Esse não. Eu ia falando esse não, esse não. Um dia, quando eu cheguei lá, todos aqueles que eu disse não tinham ido embora. Doou, não sei para quem, o pessoal da igreja acabou com a biblioteca e lá hoje funciona um berçário. Tá? Então, eu não tenho mais. Aí eu tenho algo no meu coração assim que realmente Deus tem falado. Falou assim, escuta, por que você fica guardando coisa que você não vai usar mais? É verdade, né? A gente fica às vezes guardando coisas que a gente não vai usar mais. Livros, você leu o livro, você já sabe. A não sei que alguns livros que você precisa mesmo para alguma pesquisa, mas hoje nós temos o tal do Gurgo. E o Gurgo, meu amigo, ali, o Gurgo você tem tudo nele lá. Então, os livros estão ficando assim. Então, o livro, eu vou lá, compro um livro, compro os livros, leio os livros e depois eu aprendi a doar os livros. Então, a minha biblioteca eu não tenho mais. E lá funciona hoje o Ministério Infantil e os bebês, que está assim, um enxame de bebês recém-nascidos lá. Então, a igreja, ela vai absorvendo essa pegada de células. E isso é muito lindo. É muito lindo você ser preparado para gerar. Porque nós fomos uma geração de crentes que nós não fomos educados ou estimulados a gerarmos. Não. Nós fomos estimulados a evangelizarmos, trazermos para a igreja e o pastor cuidar. Então, a gente precisa mudar um pouco esse conceito e aprendermos que Deus nos chamou, todos nós, para termos paternidade, para sermos pais. Você precisa ter filhos na fé, pessoas que você cuida, que você discipula, que você treina e que você envia. Então, isso é maravilhoso, isso vale a pena. Quando eu olho e vejo assim, pessoas que eu pergunto, puxa vida, que bom que você está aqui. A pessoa diz, eu estou na célula do fulano de tal, o líder é o tal, ele é que foi lá e falou de Jesus para mim. Então, queridos, isso não tem preço. E a gente vai perdendo, sabe quando você vai perdendo, você não consegue mais saber da vida dos outros, que é uma coisa que incomoda a crente, não poder saber da vida dos outros. Eu não sei se aqui é assim, mas lá a gente está passando. Isso incomoda. E na igreja ela incomodava, porque os irmãos, eles sabiam da vida de todo mundo, que a igreja é pequena, né, você sabe da vida de todo mundo. Agora a igreja começa a crescer, isso vai incomodando, porque já não sabe mais da vida. Mãe, é engraçado que quando esses milagres começam a acontecer na igreja, que a igreja começa a tomar vai para uma outra dimensão. Eu estou contando da igreja, mas depois vamos falar um pouco da palavra, viu? Eu estou contando porque eu falei para o Felipe, olha, é isso que motiva. Eu acho que eu quero que essas palavras que eu estou dizendo a vocês, que motivem vocês. É para motivar vocês, para dizer para vocês que é possível a gente ganhar pessoas para Jesus. Eu sou apaixonado por esse negócio, de ganhar pessoas para Jesus. Eu vivo por isso. Isso é a minha paixão, isso é a minha vida. Eu não consigo, sabe aquele negócio que você não consegue? Eu estou numa fila, eu olho assim, eu falo, nossa, será que essa pessoa aqui eu fico assim achando que essa pessoa aqui, ela pode ser contaminada. E eu já quero falar do evangelho para ela, eu sou assim. Então, as pessoas se incomodavam exatamente porque queriam saber da vida dos outros e não sabiam. Na igreja pequena é assim. Quando a igreja começa a crescer, eu lembro quando começou a ver uma nova geração, as células começaram a frutificar, lá no início, há 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás. E aí as pessoas entravam assim, aquele pessoal diferente na igreja. Eu lembro assim que tinha uns irmãos assim, eles olhavam assim. Sabe, parece assim que vai haver um assalto. A pessoa dizendo assim, nossa, deixa eu ficar aqui, porque acho que vai. E hoje as coisas assim, é tão natural, as coisas é gostoso, perderam o controle, o pessoal, aqueles donos de igreja, não sei, eu estou falando isso, mas tem um pessoal que se sente dono. A gente vai ficando antigo na igreja, a gente começa a achar que a gente tem alguns direitos na igreja. A gente começa a pensar que nós mandamos na igreja. E lá tinha um pessoal que eles eram assim, né? Eles tinham assim a carteirinha, a credencial de tempo da igreja.
Minha coisa é você perguntar para aquele funcionário dentro da empresa, né, dizer assim para ele assim, quanto tempo você tem aqui? Ele fala, estou aqui há 15 anos. Aí a pessoa, parece que você tem que bater continência para ele. Na igreja lá tinha esse negócio, sabe, da gente bater continência para aqueles mais antigos da igreja. E esse pessoal perdendo o poder desse status de ter o poder na igreja, eles ficaram muito incomodados. Igual hoje já mudou isso aí, o pessoal já não tem isso, o pessoal já sabe, é lógico que uns foram embora, não entenderam e saíram da igreja, e hoje a igreja assim está num outro momento, a igreja está crescendo, a igreja está multiplicando, as células estão multiplicando, a gente estava dizendo para o Felipe, eu disse para o Felipe, nós estamos assim num projeto, até falei para o Celso, né, o Celso esteve lá num batismo que a gente fez lá, e na época o Celso esteve lá, do lado de onde, numa chácara lá, onde a gente fez o batismo, tem um salão lá. E é interessante, naquele dia, o pessoal chegou lá e falou para mim assim, falou, pastor, olha aí, a gente está procurando um salão, olha um salão aqui, esse salão aqui está vendendo, vamos comprar esse salão. Eu olhei assim para o salão, fiquei olhando assim, falei, é uma boa, mas até então, sabe, não acredito que Deus levou esse negócio a sério, rapaz, a palavra desses irmãos. E agora a gente começou a negociar para a gente comprar o salão. Estava dizendo ao Celso antes de começar. O salão, queridos, tem 1.000 metros quadrados. Nós temos lá hoje na comunidade 150 pessoas. Nós somos uma igreja pequena. Então você imagina 150 pessoas dentro de um salão de 1.000 metros, né? Dá para imaginar? Então, nem eu consigo. A gente vai se perder lá dentro, certo? Mas é interessante que eu cheguei para o dono do salão e falei para ele assim, ele falou para mim, e aí, vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo comprar o salão? Eu falei, a gente está querendo. Porque a gente não tem dinheiro. Isso é uma coisa que igreja, não sei aqui, né? Mas lá a gente não tem dinheiro. A gente não tem. Né? É bom se tivesse, mas isso não é problema. Dinheiro é problema para Deus, queridos? Ah, não? Então vocês têm dinheiro, né? Tá vendo, Felipe? Eles têm dinheiro. Bom, e aí nós chegamos para o dono do salão, eu cheguei para o dono do salão numa reunião, o cara me chamou num prédio, queridos. Tem um prédio lá em Piracicaba, Lindenberg. Quem conhece assim, a linha Lindenberg, que mexe com imóvel, alguma coisa assim? É uma linha super top. Aí o cara falou para mim assim, você pode vir no meu escritório? Eu falei assim, onde é seu escritório? Ah, aqui no Lindenberg. Eu falei, uau! Eu fui lá, né, queridos? Coloquei uma roupinha mais ou menos, fui igual um executivo. Cheguei lá, coisa chique assim, tal. Eu falei, pois não, o senhor está querendo o salão lá, comprar o salão? Eu falei, a gente está querendo, né? A gente precisa saber o preço, né? Ele falou, não, mas antes, saber para que vocês estão querendo lá? Comprar para quê? Assim, qual que é a finalidade? Coisa que eu falei, se eu quero comprar, eu faço o que eu quero, né? Mas tudo bem. Mas eu não queria comprar nada. Mas quero. Aí ele pegou e falou para mim assim, falou assim, para que você está querendo? Eu falei assim, para uma igreja. Eu falei, vocês querem colocar uma igreja lá? Eu falei, a gente está com essa intenção. Ah, legal, bacana. Ah, certo. E o pastor da igreja? Eu falei, o pastor? O pastor ele quer também. O pastor eu preciso conhecer ele. Eu falei, não, aqui, ó. Joe. Aí, muito prazer, o senhor é o pastor? Eu falei, sou o pastor da igreja. Vocês querem comprar? Pastor, legal. Aí quando fala que é igreja, queridos, eles pensam que igreja tem muito dinheiro. Então ele já ficou assim, aí eu perguntei, ele falou para mim assim, quanto que você, eu perguntei, quanto que é o imóvel lá? Ele falou assim, aquele imóvel lá, explicou, ele começou a explicar. Sabe quando a pessoa começa a falar um monte de coisas assim, para falar o preço, e eu doido para saber o preço, e ele falava que aquilo era do avô, que não sei o quê, e contando, e o preço, homem, e o preço. Ele falou que lá a gente está querendo, naquilo lá, R$1 milhão. Quando eu falei, sai capeta, sai diabo. 1 milhão? Falei, 1 milhão. Eu falei, não, então a gente interessa. A gente interessa sim. Ele falou, é mesmo? Eu falei assim, é o seguinte, para a gente fazer o negócio, para a gente fechar o negócio, você precisa pegar o nosso prédio. A gente tem um prédio onde a gente faz todas as nossas celebrações, tal. Falei para ele onde era. Ele falou, legal, é bem estratégico ali. Falei, Falei, e quanto que é o seu prédio? Eu falei, 750 mil.
Aí ele pegou, olhou para mim assim, mostrei as fotos para ele, ele falou assim, mas aqui não vale 750 mil. Eu falei, o seu também não vale 1 milhão. Ele falou assim, nem é melhor a gente alugar, pastor? Eu falei, tá bom. Então a gente está assim nessa fase de alugar, então a gente vai estar mudando para lá, né? A intenção nossa, a gente está planejando fazer isso aí. Tudo isso aí que eu estou dizendo para vocês, queridos, e o povo assim, sabe, é gostoso, porque você vê o povo querendo, a igreja, sabe, querendo mais. Eu acho que é isso que motiva a gente a levantar cedo, a dizer assim, cara, esse negócio de igreja é um negócio gostoso, é um negócio que vale a pena. Tá? E Deus tem muito mais. E as coisas assim que eu for contar para vocês que acontecem na igreja, as experiências que a gente tem, experiências de célula. Você que é um líder de célula, cara, você é top. Tá? Deus olhou para você e falou, é tu. Eu não tenho outro. É você. E você que não é, você que fala assim, eu não sou líder de célula. Cara, você é um cara que está sendo chamado hoje para ser. Tá? Não olhe para a sua célula dizendo assim, mas pastor, queridos, células é assim, eu sempre digo para a minha liderança lá, olha, quantos aqui são líderes de célula aqui? Só para me saber, assim, levanta a mão, deixa eu ver. Tá, o restante só assiste. Então, hoje, a partir de hoje, Deus está chamando vocês. Chamando vocês que não são, e motivando vocês a serem. Cara, é a coisa mais gostosa e simples ter uma célula. Eu digo para o meu pessoal lá, esses dias chegou um líder lá, desesperado para mim, falou assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Falei, ok, vamos conversar. Fomos tomar um café, ele falou assim, eu vou deixar minha célula, porque minha célula não multiplica, minha célula não vai, minha célula não sei o quê. Eu peguei e falei para ele assim, falei assim, você já orou? Ele falou, pastor, eu oro, pastor, mas a célula não multiplica. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Você já parou para pensar em fechar a sua célula e reabrir a sua célula no outro lugar, com outras pessoas? Ele falou, mas pode fazer isso? Eu falei, claro que pode, cara. Ele pegou, fechou a célula dele, queridos. Fechou a célula. Eu sei que não estava dando certo a célula lá, os horários, eu sei que ele estava meio... Agora, queridos, ele foi lá, a célula dele já multiplicou 2 vezes. Acredita nisso? Negócio assim, extraordinário. Ele pegou e chegou para mim e falou, pastor, olha, agora eu aprendi. Cara, célula é um negócio assim que você fecha. Coisa que eu não posso perder lá, é os meus líderes. Esses não. Os meus líderes não. Mas as células não, elas não morrem? Sim, as células do corpo, elas não morrem? Morrem. Então qual é o problema? Sua célula não deu certo. Oxigena ela, faz alguma coisa, mas faz ela. Você precisa ganhar pessoas para Jesus. E células é isso. Tá? Nós temos lá os semáforos das células. É gostoso o negócio de semáforo, viu, Felipe? Coloca isso aí, que é show de bola, que você vai ver, coloca para os seus líderes, assim, para eles verem como que é a célula. Então, o semáforo, cara, é muito gostoso, quando a gente faz o nosso treinamento lá, o pessoal que às vezes dá o treinamento, eles usam o semáforo. Então é muito legal, que aí motiva os outros, aí a gente pergunta, né? Como que está? Você está no sinal vermelho, você está no sinal amarelo, você está no sinal verde? Aí o pessoal, está no sinal amarelo, toma cuidado que pode ir para o vermelho. Então os negócios assim muito legal, e as células estão indo assim, muito gostoso, muito bom mesmo. A gente está indo assim, de vento em popa, muito gostoso mesmo. E eu vejo vocês aqui, o Felipe falando lá no início. Continue firme, não desista. Você líder, não desista. Então, eu espero que essas palavras desse início aí motivem vocês. Vamos orar um pouco? Vamos orar então? Eu gostaria que você fechasse seu olho e que você pensasse um pouco na sua vida como líder de célula, talvez líder de um ministério aqui dentro da comunidade aqui, do templo. Enfim, você que de alguma forma, você que não é ainda um líder de célula, você que já é líder, ou você é co-líder, enfim, eu quero que você peça para o Senhor falar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Pai,
Nós pedimos, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Precisamos de Ti, meu Deus. Precisamos do Seu amor, precisamos da Sua misericórdia. Sem o Senhor nós nada somos, meu Deus. Nós queremos estar no Senhor agora. Queremos uma ministração do Senhor para os nossos corações, Pai. Queremos algo de Deus para nós. Meu Senhor, essas pessoas não deixaram os seus lares, os seus afazeres, as suas atividades para estarem aqui num passatempo. Mas elas vieram aqui com uma única intenção de ter o Senhor mais. Ah, meu Deus, no nome de Jesus, ministra, Pai, os nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Eu quero, nessa manhã, falar com vocês algo sério, que eu acredito ser necessário para nossas vidas. Eu acredito, queridos, que só ter conhecimento bíblico, que é importante, importantíssimo você ter conhecimento bíblico, importantíssimo você ter experiência na vida, importantíssimo você ter outras situações que te deixam numa zona de conforto, que você se sente confortável. Tudo isso é importante na nossa vida como cristão. Mas, ao longo desses 10 anos, eu percebi que só ter conhecimento, que só ter experiências, que só ter habilidade para lidar com as situações, não são tão importantes quanto o importante do importante que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, é nós termos unção de Deus. Eu acredito que o que nos motiva, acredito que aquilo que nos leva, que nos impulsiona a levantarmos, a estarmos focados no reino de Deus, a buscarmos o reino de Deus, a olharmos para as pessoas com amor, a olharmos para as pessoas com compaixão, a querermos ganhar pessoas para Jesus, queremos multiplicar nossas células, querendo ver a igreja num outro patamar, num outro dinamismo. É a unção de Deus para nossas vidas. E nessa manhã eu quero falar com vocês os 3 níveis de unção que existe ou que existiu na vida de Davi. Davi é o nosso personagem dessa manhã, em que nós vamos olhar para ele e nós vamos ver na vida dele 3 níveis de unção. E o que esses 3 níveis causaram na vida de Davi? Quais foram as atitudes de Davi após essa unção na vida dele? E com ele nós vamos aprender algo maravilhoso, que eu quero que motive você. Eu quero que você saia daqui motivado, eu quero que você saia daqui realmente assim, pegando fogo, para que você seja um líder que multiplique, um líder realmente que quando nós ouvirmos falar de você, nós vamos poder dizer assim, olha, fulano, ele multiplicou a célula dele em 3, em 4, em 5, em 10 vezes, em 100 vezes, um líder exponencial, com substância. E como se faz isso? Isso se faz, queridos, com a unção de Deus. Sem a unção de Deus, nós não conseguimos. Sem a unção de Deus, é vazio. Sem a unção de Deus, não toca. Sem a unção de Deus, não causa. Sem a unção de Deus, não tem vida. Sem a unção de Deus, é apenas mecânica. É apenas robótico. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o Senhor quer para nós. E quando você lê o 1 Samuel 16, 13... eu quero que você leia aí comigo, você vai observar o texto dizendo assim, ó, então tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou
de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. O que me chama a atenção nesse texto é, então, depois de derramar o azeite, o Espírito do Senhor, fala o Espírito do Senhor, mais forte, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi. Queridos, isso é forte, isso é forte, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E quando a gente olha para a vida de Davi até então, queridos, a gente observa na vida de Davi algo extraordinário acontecendo. Quando Davi recebe essa unção é chamada, essa primeira unção é chamada, sabe como que é chamada? É a unção do chamado. A unção do chamado. Quem era Davi e que passa a ser Davi a partir dessa unção. Então a gente observa Davi esquecido. A gente observa Davi no anonimato. A gente observa Davi um nada, um zero à esquerda, um Zé Ninguém. Tanto é verdade que Deus diz para Samuel, Samuel, desce à casa de Jessé, porque de lá eu tenho provido um rei. E Jessé está lá esperando, para que na casa dele você ache um rei. E Samuel vai à casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, chama todos os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, um mais forte, uma belezura de meninos, um menino bonito mesmo, batuta. E quando Samuel vai derramar o azeite sobre o filho bonito, talentoso, Deus diz para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, e passa pelos meninos, e Samuel fica confuso, e fala, mas não é possível, Deus me manda vir aqui derramar uma unção sobre um homem, e o homem não está aqui, e diz para Jessé, escuta, porventura você tem mais filhos? Jessé se lembra, eu tenho um sim, ele está lá, onde? Pastoreando as ovelhas. Você percebe que Davi é um cara ativo. Samuel derrama o óleo sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus toma conta de Davi. É unção do chamado. É unção de alguém agora que já não vai ser mais a mesma pessoa. É a unção de alguém agora que vai romper. De alguém agora que vai ser chamado o antes e o depois. Igual mais ou menos aquelas pessoas que vão no cabeleireiro, já viu? Põe lá aquela fotinha que você olha assim e fala, não é possível. Mas é possível. Davi é esse homem que Deus chama e muda a vida dele, muda a história dele, apenas com uma unção sobre a vida de Davi. E os irmãos de Davi? Eram homens que trabalhavam? Sim. Eram homens que se ocupavam de alguma profissão? Claro que sim. Mas o que faz a diferença, queridos, na vida de Davi, não é o que ele fazia, não é o fato dele pastorear ovelhas é que faz a diferença na vida dele, não é o fato dele contar as experiências que ele dizia assim, olha, eu fazia tal coisa, não, o que faz a diferença na vida de Davi agora é a unção de Deus sobre a vida dele. E nessa unção de Deus, quando Deus derrama essa unção sobre nós, é que Ele está nos preparando e nos levando para uma outra dimensão de vida. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu comecei a entender na minha vida. Eu olho para a vida de Davi logo após a unção dele. Está lá o Saul atormentado por um espírito demoníaco, tem um demônio que perturba Saul. Por que não chamam os irmãos de Davi para ir lá dar um jeito? Por quê? São homens mais velhos, são homens mais experientes, são homens mais bonitos, são homens mais capazes. Mas por quê? Por que não chamam?
Porque é assim que Deus faz conosco. Quando Deus nos chama, quando Deus derrama sobre nós a vida do chamado, Ele nos tira do anonimato. Olha para a sua vida, olha para a sua vida e veja quem é você. E é assim que Deus faz, Deus gosta de usar pessoas assim, que são o nada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o lixo do mundo, a escória do mundo. E essa escória, esse lixo, esse zero à esquerda, esse Zé Ninguém, é que Deus quer usar. Deus não conta com os capacitados, mas Ele conta com gente como eu e você. Gente que ninguém dá $1 furado. É essas pessoas que Deus quer contar. Foi assim com a vida de Davi. Poderia ter chamado os melhores músicos profissionais de Israel para ir lá tocar. Mas não, chama quem? O filho de Jessé, o belemita, o esquecido, o zero à esquerda, o caçula, o inexpressível, o nada, aquele que não é ninguém. Está agora onde? Dentro do palácio do rei, tocando música para expulsar demônio. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Alguém tocando, alguém cantando para expulsar um demônio. Também nunca quis fazer isso com os demônios que apareceram na minha vida. Geralmente eu chego e falo, vai embora em nome de Jesus. Eu não canto não, queridos. Apesar de ter um jargão que diz assim, né, que quem canta seus males espanta. Eu não sei. Sei que Davi talvez foi ele que inventou esse negócio. Porque a verdade é que o rei ficava louco, atormentado, e de repente Davi pegava a harpa dele, e o rei, ai. Uma coisa, presta atenção nisso, uma coisa é você tocar bonito, uma coisa é você falar bonito, uma coisa é você cantar bonito, outra coisa é você fazer essas mesmas coisas com a unção de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí as coisas mudam. Unção. Canta bonito, mas não tem unção. Prega bonito, mas não tem unção. Ensina bonito, mas não tem unção. Dança bonito, mas não tem unção. Agora, quando a unção de Deus está sobre nós, queridos, aí a unção de Deus toca na vida das pessoas. Isso faz a diferença. Isso fez a diferença na vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me converti. O Aislan sabe disso, na missão evangélica. Missão evangélica era um ramo da metodista. Então fui lá que eu conhecia Jesus, ou que Jesus me conheceu. E lá quando escolhi obreiros, era por meritocracia, era pelos seus méritos. E é interessante que quando levantava os obreiros para pastores, presbíteros, evangelistas, diácono era o ralé. Na igreja batista já o diácono já não, né? Tem até um versículo na Bíblia que é bem batista, né? Resisti os diáconos e eles fugirão de vós. Naquela época a gente não entendia assim. E eu me lembro que começou a levantar, começou a escolher os obreiros. Esses obreiros iriam ser mandados para o Rio de Janeiro, queridos. Era um negócio assim espetacular. Era um trem maravilhoso. E eu me lembro que naquela turma começou a chamar, fulano, você agora vai ser passado a pastor. E todo mundo, fulano vai ser agora passado a presbítero. Uau! Fulano, e eu ali, né? E eu fui chamado também, estou ali. Fulano agora vai ser levantado evangelista. Uau! E ali, está acabando a turma. Falei, nossa, que eu aqui, será que Deus não tem nada para mim? Bom, o irmão Antônio Carlos, irmãos, ele não tem chamado.
Desse jeito, querido. No meio de todo mundo, eu fiquei olhando, pensei, mas acho que eu não tenho mesmo, não. Mas assim, para ele ir aprendendo. Nossa, para mim aprendendo, acho que vai ser pastor, né? Para ele ir aprendendo, vamos pôr ele como diácono, para ele ir aprendendo. Eu olhei para aquilo lá assim, falei, tá bom. Porque o irmão não tem chamado, ele ainda não foi chamado. É difícil a gente olhar para ele e ver chamado na vida dele. Eu fiquei assim olhando, aquela situação, fomos lá para o Rio de Janeiro. Eu tinha até o certificado de diácono. Eu tinha até o certificado daquele negócio lá. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Passou-se muito tempo. E eu sempre pensei, eu sempre falava com o Senhor, eu falava, Senhor, eu acho que eu não tenho chamado mesmo não, está certo, aquele povo acertaram. Mas não é o homem que chama, queridos. Você, líder de célula, não é o pastor que chama você. Entenda isso. Ou se não chamou você, quem chama é o Senhor. Quem chama é o Senhor. Ele é que chama. E quando Ele chama, Ele derrama unção sobre as nossas vidas. Davi era um homem que não só isso, essa unção de Davi mostra para a gente, queridos, uma outra situação que é importante a gente ver. A gente olha para a vida de Davi e vê Davi agora fugindo de Saul, porque o Saul está atormentado. Ele volta para a casa do pai dele, quando fica lá na casa do pai dele, dá a impressão que não vai acontecer absolutamente nada. Parece que não vai acontecer mais nada na vida. É apenas um músico. É apenas um camarada que cuida de ovelhas. Você sabe quanto tempo demorou, presta atenção nisso, isso é importante, quanto tempo demorou dessa unção de Davi para ele se assentar no trono de Israel como rei? 14 anos. Não é 14 dias. E às vezes as coisas não acontecem com as nossas vidas, a gente fica assim, nossa, fica em deprê, né? Não está acontecendo nada. Calma. Deus está trabalhando, está burilando o seu caráter cristão. Interessante que Jessé olha para Davi e fala assim, olha, vai dar uma espiada nos seus irmãos, leva para o rei lá um queijo, leva um mel, leva leite, vamos puxar o saco do rei. E vai Davi, pega aquela carrocinha dele e parte lá para o acampamento de Israel que está em guerra. Quando Davi chega no acampamento, o que ele olha ali? Ele olha um exército completamente recuado e um rei apavorado. Porque ali está um gigante de 3 metros de altura, desafiando, não o exército de Israel, mas um homem apenas um homem, que se colocasse para a batalha. Davi chega, dá uma olhada para aquela situação e pergunta, o que está acontecendo? A turma diz, não tem homem aqui em Israel. Davi olha e fala, está faltando homem aqui em Israel? Gente, isso é coisa de menino, não é não? Isso é coisa de gente doido, não é não? O que Davi faz. Fala sério. É coisa de gente maluca. Mas quem está cheio da unção de Deus, quem está cheio de Deus, queridos, faz essas coisas malucas, faz essas coisas doidas, faz essas coisas que ninguém entende. E foi o que Davi fez. O que ele fez? Ele diz assim, olha, eu vou matar esse gigante. Eu vou matar esse gigante. E alguém poderia estar dizendo assim para Davi, Davi, mas você é um menino. E os irmãos de Davi, lembra ele da vida dele, lembra o currículo dele, e fala para ele assim, olha, você é um intrometido de um garoto que veio aqui no acampamento, por que você não está lá cuidando das ovelhas do seu pai? Na hora das lutas, queridos, na hora dos desafios,
na hora dos problemas, sempre vai ter alguém querendo fazer com que você desista, que você olhe para o seu passado. E diga, por que você não volta? Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar para gente gabaritada, é sempre assim. Mas, queridos, não é assim que o Senhor quer de nós. Se o Senhor nos coloca na batalha, é para nós batalharmos. E por que temos que batalhar? Porque nós não estamos confiando no homem, mas nós estamos confiando no Senhor. É no Senhor. E por que confiamos no Senhor? Porque sabemos que a unção do Pai está sobre nós. É interessante esse texto, essa história, porque o rei até fala assim, bom, então vamos colocar a armadura do rei, vamos dar a espada para Davi, vamos armar Davi para ver como que ele se sai. E Davi, queridos, olha para aquilo lá e fala assim, não fica bom, né? Não está dando certo isso aqui. Por que ele tira aquela armadura? Por que ele rejeita aquilo ali? Porque é assim, queridos, aquilo que Deus dá, o talento que Deus dá para você, é para você. As armas que Deus deu para nós guerrearmos, ela é uma arma nossa, tão somente nossa. E Davi sai, queridos, passa ali pelo ribeiro das águas ali, pega 5 pedrinhas, coloca no seu estilingue, e começa-se a guerra, e todo mundo olhando, esse cara vai se lascar, não vai dar em nada isso aí. É assim que as pessoas olham para a sua vida, olham para nossas vidas. Eles olham e falam assim, não vai dar certo, isso aí vai dar em nada, vai minguar isso aí, essa célula não vai se multiplicar, você não é um líder, você não é um ninguém. É assim que as pessoas olham para nós, mas não é o olhar de Deus para nós, não é a unção de Deus que está sobre nós, que muda nossas vidas? Claro que é. E é interessante que Davi, ele passa a mão no estilingue dele, e dá uma pedrada naquele gigante, e o gigante cai, e Davi mata o gigante, e se torna um grande guerreiro, aplaudido pelos os homens de Israel. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Essa unção, ela é a unção do chamado, mas a gente precisa tomar alguns cuidados com ela. É interessante que Davi, depois dele matar o gigante, ele sai para a guerra, ele se torna agora um guerreiro, ele sai para a guerra, e no determinado momento ele volta para Israel, e quando ele volta para Israel, o povo começa a receber Israel, e o povo cantava assim, Saul feriu milhares, e Davi 10 milhares. Saul feriu milhares, e Davi 10 milhares. Queridos, você tem que aprender algo aqui. Nós temos que aprender algo. Nas suas vitórias, tome cuidado. O que tenta o homem não é quando ele está lá embaixo, não é ele estar na desgraça, não é isso que tão somente faz ele blasfemar contra Deus. Mas o que pode tentar o homem, o que pode te derrubar, é o orgulho, é os aplausos. Na hora dos aplausos, na hora que alguém chega para você e fala, nossa, você é o cara, hein? Cuidado, cuidado. Davi soube lidar com isso aí, queridos. Ele não deixou o orgulho chegar no coração dele. Isso não fez com que Davi mudasse o jeito dele ser de maneira alguma. Cuidado com aqueles que te aplaudem. Cuidado com aqueles que falam bem de você, que te elevam, que falam que você é o cara, que você, nossa, é o the best. Cuidado. Não deixa isso entrar no seu coração. Teremos muitas vitórias. Até então, eu não era conhecido de ninguém lá em Piracicaba. Até então, só sabiam que existia lá em Piracicaba um pastorzinho que tinha vindo, um seminarista que tinha vindo de Americana e que estava tomando conta de uma igreja ultra problemática. Mas nem para as reuniões de café me chamavam.
De maneira alguma. Eu estava lá excluído, jogado naquela igrejinha de 20 pessoas. As coisas passaram. Deus nos levou para um outro patamar. Hoje, as pessoas me conhecem. Você chega ali no meu bairro e pergunta. Aliás, é até interessante isso aí. As pessoas estão direto na porta da minha casa dizendo, não sei quem fala. Sabe onde eu moro? Chega gente lá pedindo miojo. Não, eu que dou miojo para eles. Viemos aqui porque mandaram o pastor está aí. Chega lá perguntando, nem me conhece, o pastor está aí. Se você chegar no bairro lá onde eu moro, as pessoas sabem que ali tem um pastor. Sabe o meu nome, sabe onde eu moro. A igreja hoje ela é conhecida lá. Quando fala nas reuniões quem é a igreja do pastor Antônio Carlos, todo mundo sabe. Mas isso, eu não posso de maneira alguma deixar isso ferir o meu coração, amargurar meu coração com isso. Eu não posso deixar que essa vaidade tome conta da minha vida. Por quê? Porque se isso acontecer, é a minha ruína. É a sua ruína. Se a tua célula multiplicar, se você for um líder exponencial, lide com isso naturalmente. E sempre entenda que o que está sobre você é a unção de Deus. E é ela, tão somente ela, que te leva. Outra coisa que você precisa aprender com isso, que Davi aprende nessa primeira unção dele, é lidar, queridos, com a questão do perdão. É interessante que Saul quer de todas as formas matar Davi, e persegue Davi de todas as formas para tirar a vida de Davi. E Davi um dia, queridos, fica sabendo que Saul está próximo dele. Davi começa a maquinar e dizer, o que farei eu? E Davi tem a oportunidade, queridos, de entrar onde Saul está dormindo e matar a Saul. Mas ele não faz. E sabe por que ele não faz? Porque a unção de Deus está sobre ele para perdoar. Ele apenas corta um pedaço do vestido ou das vestes de Saul. E no outro dia ele levanta o pedaço do vestido de Saul e diz, olha aqui, Saul, você esteve nas minhas mãos. Eu poderia ter te matado e não o fiz. E por que eu não fiz? Porque eu não posso. Porque não é isso, não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. Isso me ensina, queridos, que aonde você está, existem pessoas que vão te magoar, existem pessoas que vão te humilhar, existem pessoas na tua célula, na tua igreja, onde você estiver, que elas vão espezinhar você. Mas não guarde isso no seu coração. Perdoa-as, não as matem. Olha para a unção de Davi, olha para a vida de Davi. Davi tinha toda a oportunidade de dizer assim, quer saber de uma coisa? Agora é hora mesmo. Saul, eu poderia ter te matado, os teus generais não te protegeram, você estava nas minhas mãos. Quantas propostas talvez Davi não ouviu dizendo assim, acabe com ele, mate ele, Davi. Davi não fez. Pessoas é assim, queridos. Pessoas que talvez você vai ajudar. Pessoas que vão estar caídas, que no dia de amanhã você ajudou elas hoje aqui, e amanhã elas vão estar o quê? Falando mal de você. Falando que você não presta, que você errou com elas. E isso vem de uma forma nos nossos corações, que nós somos humanos. Você sabe o que é você estar numa igreja e alguém levantar, se postar de pé e pedir assim, eu quero a exoneração desse pastor de vocês, porque não é o meu pastor. O que você faria numa situação dessa? Eu passei por isso. De alguém que você está sabendo que essa pessoa está de conluio com os outros, estão maquinando coisas contra você, estão querendo te derrubar, estão querendo te jogar por terra, e você ter que comer no mesmo prato, e você ter que receber dentro da sua casa,
e você ter que olhar e fazer cara de fofinho para essa pessoa. E alguém hoje que sabe dessa história que eu estou dizendo para vocês, chegam e diz para mim assim: pastor, se essa pessoa voltasse aqui para a igreja, falei, sem problema nenhum, receberia ela em nome de Jesus. Perdoe. Somos irmãos. Somos irmãos. Um irmão, você não consegue excluí-lo da sua descendência, porque ele tem o mesmo sangue que corre nas suas veias. É o mesmo sangue. Não tem como, queridos, dizer a partir de hoje você não é meu irmão. Por quê? Porque o mesmo sangue de Jesus que verteu na cruz para você, verteu para o seu pior inimigo. Davi entende isso. E Davi toca em Saul. Ele ainda diz assim: ai de mim tocar dos ungidos do Senhor. Se eu fosse escrever esse texto, talvez eu diria assim: ai de mim tocar nos fingidos do Senhor. Perdoe. Perdoe. Deixa embora. Porque quando nós não perdoamos, nós enchemos um copo de veneno, tomamos e esperamos o outro morrer. É você que está envenenado. É você que vai morrer. Davi passa por essa primeira unção, a unção do chamado. A segunda unção está em 2 Samuel 2,4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi a rei sobre a casa de Judá. O que Deus tem preparado para você está nas mãos de Deus. E o que os outros desprezam, Deus guarda para você. Todo mundo olhava para a vida de Davi e dizia assim: Davi, você, Davi, já é o nosso rei. Mas ainda não era, queridos. Ele não era rei de fato. Ele não era. Ainda existiam umas tribos que não estavam entendendo que Deus havia ungido Davi como rei. Havia uma certa divisão nas tribos de Israel. E quando essa unção chega para a vida essa segunda unção chega para a vida de Davi, é a unção da unidade. Líderes não podem e não devem estar num lugar para causar divisão. Líderes devem estar empenhados em conquistar e em manter a unidade do povo. Você não pode ficar dando tiro no seu pé. Ah, mas isso aqui não vai mesmo. Ah, mas isso aqui. Ah, mas isso aqui. Mas isso aqui. Mas isso aqui. Ou então só tem que ser assim. Quem disse? Essa unção que Deus nos unge, a segunda unção, é para que nós venhamos manter a unidade. Para nós nos perguntarmos e dizer assim: no que eu posso ser útil ou úteis na vida dos outros, e não ao contrário. Essa unção, ela nos fortalece nas nossas fraquezas. Ou você acha que você é um super-herói? Não pense assim. É interessante, essa história é maravilhosa. Quando Davi, ele começa a ser rei, a governar como rei, ele chama uns homens que sabiam discernir o tempo. É incrível essa história. Eram pessoas que
eles tinham uma unção de discernimento de tempo. Eram pessoas que discerniam o tempo. E tudo que Davi ia fazer, Davi consultava aqueles homens. E aqueles homens, eles davam a direção para Davi. Agora, preste atenção nisso. Quando você lê o capítulo 11 de 2 Samuel, que Davi já está se achando o máximo, que Davi está achando que ele não é fraco, e que Davi pensa que ele não precisa mais de ninguém, a consultar ninguém, não precisa mais de ninguém. A Bíblia diz assim: no tempo que os reis saíam à guerra, às guerras, Davi ficou no seu palácio. Sabe o que aconteceu? Sabe, né? Ele olhou uma bonitona, e a bonitona era bonitona mesmo. A pergunta que se faz é: por que esse homem não consultou esses homens? Se era o tempo dos reis saírem à guerra, por que Davi não sai à guerra? Porque Davi não entende que nós somos fracos. Precisamos dessa segunda unção, porque é a unidade que nos fortalece. Quando estamos juntos. Se Davi tivesse saído à guerra com seu exército, ele não teria caído com a Betseba. Se você se afastar da visão, se você se afastar da igreja, se você sair, se você quiser andar sozinho, presta atenção, é a sua derrota. Cuidado. Sabe o que derruba líderes? Eu vou te falar o que derruba líderes. Quando Deus quer abençoar um homem, eu sou abençoado, posso dizer, sou abençoado. Eu vi o Aislan cantando e dizendo: Senhor, eu sou abençoado. E teve uma frase na oração dele que eu lembrei, o Senhor me lembrou. Sabe por que você é abençoado? Eu sou abençoado. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele dá uma mulher. Mas quando o diabo quer derrubar um homem, deixa vocês pensarem na frase. Ele dá também uma mulher. Queridos, a Cinda, ela tem assim um detector. Tem hora que eu falo para a Cinda assim, para com isso, mulher. Tem umas mulheres na igreja, eu não sei onde elas vêem tanta beleza em mim. E a Cinda, né, ela fica assim, né? Igual ventilador. E ela chega e fala: toma cuidado. Eu falei: mas o que? Você é sonso? Eu falei: que sonso, mulher? Boi sonso que derruba a cerca. Cuidado. Eu aprendi com um pastor que tem que fugir dos 2 S, e é verdade. Eu já tive tanto problemas com esse segundo S. Tantos problemas. E que eu feri pessoas e também pessoas me feriram. Saia e sifão. A vida do líder tem que tomar cuidado com isso. Mulher e dinheiro. Dinheiro. Saia e sifão. Fuja. Tenha discernimento. Viva na unidade. Converse. Tenha alguém como seu conselheiro. Tenha no meio da comunidade, tenha na sua célula alguém para você conversar, alguém para o seu GD, a gente chama o GD, né? O discipulado, alguém que você anda, alguém que você está lá e fala: peraí, eu estou querendo tomar essa decisão, como que eu faço? Toma cuidado. Quando você não tem isso, é problema. Quando estamos unidos, na unidade é que a igreja se multiplica.
Na unidade é que vem o crescimento. Na unidade é que vem uma vida espiritual séria. Davi foi ungido ali. Ele já era rei, mas nem todas as tribos estavam com ele. Não estavam todas as tribos. O que adianta, queridos? O que adianta? O que adianta você escalar a montanha, chegar lá na montanha, lá no topo da montanha, estourar a champanhe e não ter ninguém para você comemorar a sua vitória? O que adianta? O que adianta subir a montanha, ir ao fim da montanha, chegar ao topo da montanha, arrancar a champanhe, estourar a champanhe e não tem com quem brindar? Que gostoso que é todas as células, que gostoso que é toda a igreja unida, que gostoso é toda a igreja entendendo e celebrando junto as vitórias. Nas derrotas é gostoso a gente ter um ombro amigo para chorar, é ou não é? Não é verdade? Você cantar aquela musiquinha, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Sai de ré, né? Você dá risada, mas é da minha época, não dá risada não. Não tenho culpa. Mas é gostoso ter alguém para você chorar. Então a unidade faz isso, a unidade, essa unção da unidade, é gostoso que você olha no outro, a oportunidade de estar juntos. E Deus gosta disso, porque o próprio Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, unidos com Ele. Terceira e última unção. Essa unção, queridos, é a unção da conquista. Ele passa pela unção do chamado, ele passa pela unção da unidade, mas agora é o momento mais gostoso da vida de Davi. Por que agora? Porque agora Davi vai selar a sua história, vai eternizar a sua história. Olha quem era Davi. E hoje, mais de 4.000 anos, nós estamos falando de quem? De Davi. As suas escolhas de hoje, do agora, do presente, é que vai determinar a sua posteridade, que vai determinar a sua descendência, as suas escolhas de hoje, de agora, as suas vitórias de agora. Davi é o rei que começa a perceber agora que essa unção na vida dele, que está em Samuel, 2 Samuel 5,3, vai dizer assim, assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Agora, queridos, é da conquista. Agora ele conquista o coração de todo o povo. Agora não é só algumas tribos que estão com Davi. Agora é todo o povo de Israel que está com Davi, que estão com Davi. E eles estão o que agora? Celebrando as conquistas, celebrando as vitórias. Davi agora entende que ele foi chamado para vencer. Não existiu, queridos, não existiu no reino de Israel um rei que venceu tantas vitórias, que recebeu tantas vitórias como Davi. Como Davi. Absalão é o filho de Davi que quer de todas as formas tomar o trono de Davi. Presta atenção nisso. Davi já está velho. Davi já está indo para o túmulo. Mas ele continua com a unção de conquista, com a unção de rei. E a gente olha para essa história e vê Absalão como um cachorro selvagem, babando para tentar tomar o trono do pai. Tentando matar o pai. E o que Deus faz? Davi poderia ser morto. Mas Deus se lembra de tudo aquilo que Deus havia prometido para Davi. Preserva a vida de Davi. Um homem já velho, descartável, por assim dizer.
mas que, no entanto, Deus o chamou para vencer, e ele continua vencedor. Ele vê o seu filho indo para o túmulo, que é uma coisa triste, mas a gente consegue entender que Deus preserva a vida de Davi, simplesmente porque o Deus que chamou, é o Deus que capacitou, é o Deus que fez de Davi um rei vencedor. Até mesmo nos momentos em que você não conseguir lutar, em que você olha assim e diz, eu estou sem forças, os meus problemas são maiores que eu, os meus problemas são maiores do que as minhas armas. Lembre-se disso, o Deus que te chamou, Ele vai te preservar e Ele vai continuar te dando vitória. Nós fomos chamados para vencer. Romanos 12, 21 vai dizer isso. Conquiste algo lutando. Celebre as tuas vitórias. Chama o povo para celebrar. Nós somos um povo que a gente tem que aprender isso. Comprou um carro, chama a tua célula para celebrar com você. Comprou um apartamento, chama a igreja, vem aqui na frente. Não é para contar prosperidade, igual o pessoal faz aí, não, esse marketing. Não, diz, gente, estou feliz. Deus me deu. Foi fazer uma viagem, vem contar. Gente, vamos celebrar comigo, eu estou feliz, eu fiz uma viagem. Porque é assim, quem faz? É a unção de Deus que está sobre nós, para nós vencermos. João vai dizer assim, que o que vence o mundo é a nossa fé. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Aprenda. Aprenda a celebrar, aprenda a conquistar, aprenda a triunfar, aprenda a dizer assim, Senhor, eu posso realmente todas as coisas. Aprenda a celebrar em Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito feliz esses dias, até contei para a minha igreja isso aí. Eu recebi um telefonema. Eu fico feliz com isso. Não tem nada a ver, mas eu vou contar porque é gostoso aqui, vou celebrar com vocês. Eu recebi um telefonema de um amigo meu, ele está na Inglaterra. Aí ele falou assim, Carlão, como é que você está? Estou bem, cara, e você? Pô, estou bem, legal. Cara, eu falei de você aqui na Inglaterra. Eu falei, uau, que legal, bacana, cara. E aí? Cara, tem uns caras aqui, uns gringos que querem conhecer você. Eu falei, mas como eles querem me conhecer? Manda uma foto, né? Não, eles querem falar com você. Falei, vixe, já lascou-se. E eles estão vindo para o Brasil, tal, e eles querem, a gente vai ver aí, a gente vai estar junto, tal, eles querem falar com você. Esses gringos vieram realmente, queridos. São lá de, eu não sei falar, não sei nada de inglês, esse é o problema, tá? Mas tudo bem. Aí esses gringos chegaram, vieram aqui no Brasil, nós nos reunimos, fomos tomar um café, cara, conversei com os caras mais de 40 minutos. Conversei eles, tinha um outro lá que falava para mim, eu falava umas coisas, o cara falava, eu ficava pensando, será que ele está falando isso mesmo para o outro? Sei que nós fizemos um diálogo tal, muito legal. Resumindo a história, queridos, esse pessoal lá da Inglaterra, eles têm lá uma rede de igrejas, são mais de 50 igrejas. E esse cara, esse amigo meu falou assim, pai, lá no Brasil, presta atenção nisso, olha aquilo que Deus pode fazer com você. Lá no Brasil, está acontecendo algo maravilhoso lá no Brasil, as igrejas estão em células lá, e falando para eles, o inglês, eles não trabalham em célula, porque o inglês ele é muito frio, ele é muito assim, né? Ele é meio igual o americano, mas um pouco mais. E lá no Brasil tem um amigo meu lá, ele está trabalhando com célula, a igreja dele está crescendo, vocês precisam conhecer ele. E os caras ficaram assim, nossa, a gente quer conhecer esse cara. E aí os caras vieram no Brasil e falaram para mim assim, olha, o negócio é o seguinte, isso foi o ano passado, no final do ano passado. Em julho agora, em junho, eles falaram assim para nós, em junho, nós queremos você aqui na Inglaterra. Eu peguei e falei assim, what? Queridos, eu falei, a Cinda olhou para mim assim e falou, mas rapaz, não é possível um negócio desse. Falei assim,
vai haver uma conferência lá na Inglaterra e queremos você aqui para falar para a gente, falar aqui para as igrejas sobre células. Eu fiquei olhando para aquilo, lá falei, esses caras. Aí eu peguei e falei para eles assim, falei, olha, claro que eu vou, imagina, vou ver na minha agenda. Vou ver na minha agenda, se tiver um tempinho eu vou. Aí os caras, eu falei para eles, só que eu tenho um problema. Falei, qual é o problema? Eu falei, milagres. Falei, preciso de milagres. Aí eles pegaram e falaram assim para mim, assim, não tem problema, isso aí a gente dá um jeito. Eu falei, estou dentro. Então, queridos, isso é motivo do quê? Eu estou dizendo para vocês assim, não existe glória, queridos. Estou dizendo assim que isso é a unção de Deus. Olha para a vida de Davi. Quem era Davi e o que Deus fez através de Davi, a gente nunca pode esquecer isso. Olha eu fico, aquela oração que você estava dizendo, eu falei assim, Senhor, é isso que o Senhor está falando, ministrando para nós isso hoje. Aquilo que eu era. Queridos, eu era um sitiante. Já estou quase acabando. Eu era um sitiante, alguém que estava lá, sabe, perdido lá no sítio. E Deus me chama, me coloca no seu reino, me faz um pastor de pessoas, e hoje está fazendo coisas grandes através de mim. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Isso vai acontecer com a sua vida. Isso pode acontecer com você. Isso é o que Deus quer fazer conosco. Eu quero terminar essa mensagem contando uma última história para vocês. Eu quero que você preste atenção nessa história. Quando Hernando Cortés, há mais de 4 séculos, aportou no país dos astecas, disse aos seus soldados, todo homem medroso, volte embarcado para Cuba. Este era o país de onde tinham vindo dessa expedição. Após o brado do chefe Cortés, houve um profundo silêncio. Todo mundo em silêncio. Sabe o que fez Cortés para impedir que seus soldados voltassem acovardados? Pois bem, depois de ordenar que todo medroso voltasse, e ninguém respondeu, ele ateou fogo aos navios. Não havia mais modo de voltar atrás. Os navios foram reduzidos a cinzas. E aqueles poucos soldados empreenderam a conquistar o México. Acredito que assim também deve ser conosco em nossas decisões, pois quanto maiores elas forem, maiores serão os desafios e a vontade de desistir e voltar para a zona de conforto é igualmente proporcional. Porém, se queimarmos os navios, ou seja, se de alguma forma cortarmos o vínculo com o passado e focarmos apenas no presente, em multiplicar, em ganhar vidas para Jesus, só existirão 2 alternativas para nós. Primeiro, perder tudo ou vencer em tudo. Qual o navio que você precisa queimar hoje? Dizer, olha, é da agora para frente. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos dá alternativas e o Senhor nos chama. Nos chama e derrama sobre nós a unção. A unção do chamado, a unção da unidade, a unção da conquista. Ah, Senhor, nós precisamos desses níveis. Precisamos andar nesses níveis. Oh, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos falando entre irmãos aqui. Obrigado, Pai, porque estamos entre irmãos. Obrigado, Senhor. Fale a cada coração.
que o teu povo possa buscar, Pai, a se encher do teu Espírito, a se encher do Senhor, que possamos romper com o nosso passado. Se não deu certo ontem, Senhor, a partir de agora pode dar certo. Se não levei a sério ontem o meu chamado, hoje eu posso levar a sério. Se eu não levei a sério a minha célula ontem, Senhor, hoje eu posso levar. Se eu não levei a sério, Senhor, o meu casamento ontem, eu posso levar hoje. Se eu não levei a sério, Senhor, a educação dos meus filhos, eu posso levar hoje. Senhor, se eu não levei a sério a minha vida cristã, eu posso levar hoje. Eu queimo, Senhor, esses navios que me trouxeram até aqui. E de agora para frente, Senhor, eu recebo essa unção em nome de Jesus, para a tua glória e louvor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado, pastor.